Bom, vamos dar uma atualizada então na taxa de câmbio, né? O que aconteceu com a taxa de câmbio no Brasil nos anos mais recentes. Eu coloquei uma série bem longa aqui, desde 2010, né? Uma década de taxa de câmbio no Brasil. O grande destaque do 2000, final de 2019 e 2020 foi a tensão da pandemia, né? Com a pandemia, o nível do câmbio explodiu, foi acima dos R$ 5, ficou ali na média em 5,50 ao longo de 2020. Como eu tenho dito, eu acho que a principal ancoragem nossa foi o nível de reservas cambiais. O Banco Central vendeu aí qualquer coisa como uns 15 bi, 20 bi de dólares de reservas. E, ao meu ver, ele manejou bem até. Ele conseguiu deixar esse câmbio mais ou menos estabilizado nessa casa de 5,5, que não, obviamente não é barato, mas quando a gente compara com outros países como a Argentina, por exemplo, que não tem reservas, o câmbio argentino foi para o espaço, né? Aliás, passando de 100 pesos, né? Lembrando que na entrada do real e do plano de conversibilidade argentina era um para um. Um dólar, um peso, um real. Né? Então, eu acho que fez a diferença. Ter reservas faz a diferença. Eu acho que ainda isso é uma relativa garantia de que nosso câmbio pode ficar na casa dos R$ 6 em casos limites. Né? Esse ano de 2021 se desenha, né, de maneira bastante complicada, com a atividade voltando a implodir, níveis de Covid, contaminação explodindo. Né? Então, teremos novamente um ano muito difícil. O câmbio finalmente rompeu aquela barreira dos 4 que ele vinha operando em 2018 e 2019, é, graças ao Covid. Né? Quando a gente olha desde 2010, já falei em outras aulas, o câmbio vinha abaixo de 2, né, que foi muito ruim para a indústria brasileira, para o déficit externo, né, que prejudicou demais nossas exportações. Nossas importações bombaram por conta disso e a gente caminhou para uma desvalorização a partir de 2013, 14, o governo Dilma tentando desvalorizar à força, né, colocando IOF na entrada, tentando tributar, colocando tributação na entrada de capitais. Em 2015 houve uma grande desvalorização, o câmbio foi de 2 para 4, lembrando que na Copa do Mundo no famigerado 7-1, o nosso câmbio ainda era 2,20, 2,30. Então ele desvalorizou 100%. Tem muito a ver, obviamente, com a crise brasileira, que foi brutal. O PIB caiu 3,5% em 2015, 3,5% em 2016. Tem a ver com o preço das commodities, que derreteu em 2015. Foi um ano muito difícil para o preço de commodities. E isso tudo cobrou a conta na taxa de câmbio. Né? Ele foi lá para casa dos 4, voltou um pouquinho ali com algum otimismo na era Temer, né? Lembrando que, como eu tenho dito nas aulas, o espírito, né, o estado de risco, o espírito dos investidores em relação ao risco, a apreensão, a aversão ao risco é fundamental. 2014 e 15 teve uma explosão de aversão ao risco. 2016 e 17 as coisas se estabilizaram um pouco com o governo Temer e depois pós 2019 pandemia, o risco, a aversão ao risco explodiu de novo. Então a gente tem numa situação ainda de percepção de risco muito elevada no Brasil, com atividade econômica ruim, um governo Bolsonaro que vai muito mal, né, aos olhos dos investidores estrangeiros, é um governo que é negacionista, queima floresta, não usa vacina, então está muito ruim a percepção dos investidores estrangeiros está muito ruim em relação ao Brasil. Então a gente vê que há uma explosão de risco, claro, pela própria dinâmica da pandemia, ao longo do 2020, que se alia a essa má gestão econômica, né, que acaba criando um cenário de câmbio muito desvalorizado. Né? O câmbio também já começa a cobrar o preço dele na inflação, inflação do atacado, como eu tenho dito, acelerando muito na virada no 2020, né? O próprio IGP fechou em 12 meses 23%. Só não virou inflação de verdade porque a inflação de serviços corre abaixo de 2%, então o nosso IPCA, que é o composto disso, acabou fechando o ano em 4,5%. 2021 deve caminhar para uns 4%. Vejam que isso aqui são exemplos bem práticos, né, das aulas que eu tenho dado sobre inflação e sobre câmbio e de como é que o câmbio bate na inflação. Né? A minha ideia no curso, conforme eu falei em outras aulas, é ir atualizando o cenário para que vocês vejam depois o que aconteceu. Né? Correndo risco, obviamente, de cometer vários erros, mas a conclusão desse curso é dizer que o sistema econômico e financeiro é um sistema complexo e, em larga medida, imprevisível. Por isso que é tão difícil fazer investimentos, acertar os investimentos, fazer previsões econômicas. Né? Então, acho que essa sequência de aulas com essas atualizações de cenário que eu vou fazendo deixam isso bastante claro, né? Porque, por exemplo, agora, né, quando eu estou fazendo essa atualização
em março de 2021, a pergunta é, bom, mas e o que vai acontecer em 2021? Né? Assim como todo mês, todo dia, toda semana, a gente faz essa pergunta. Né? Então, é, esse histórico mostra que o câmbio, obviamente, está muito desvalorizado. Tem um negócio aqui no meio, que é o aumento de preços da inflação, por isso que a gente olha o câmbio real, conforme eu falei em outras aulas. Então é evidente que a inflação subiu muito, né, de 2010 até 2020. Se a gente assumir uma inflação média de 50% ao ano, desculpa, de 5% ao ano, que daria 50% numa década, assim, o câmbio deveria estar pelo menos se a gente imaginar que um câmbio mais próximo do equilíbrio, mais correto, seguindo aquela discussão da aula ali que eu falei do tema, se ele tivesse em 3,5, 4, se fosse 3, 50% mais valorizado, ele teria que estar em 4,5. Se fosse 4, 50% mais valorizado, ele teria que estar em 6. Né? Então, muito dessa desvalorização cambial tem a ver também com os preços que aumentaram no Brasil. Ou seja, o câmbio real, obviamente, não se desvalorizou, mas não se desvalorizou tanto quanto a gente vê nesse gráfico. Né? Então, eu sigo, não vou dizer otimista em relação ao câmbio, mas acho que ele está chegando perto de extremos já. Olhando 2, 3 anos à frente, eu arriscaria aqui um palpite de que ele tende mais a vir para baixo, para os 5,5, 5, do que para cima. Assumindo que a gente não vai ter nenhuma crise do tipo caiu o presidente, caiu o Paulo Guedes, ou alguma mudança de governo muito drástica, né? Então, assumindo um cenário mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, também registrar que o câmbio está num limite de se realmente tornar inflacionário, né? Se a gente tiver o câmbio a R$ 7, aí não vai ter jeito, né? Aí a Selic vai ter que ir para... Agora a Selic eu acho que já vai caminhar para uns 3,5, 4, dado que o nosso juro real está muito negativo. A gente está com um juro real de menos 2%, né? Imagina. Então, ele vai ter que caminhar, eu acho que o Banco Central vai levar 3,5, 4, enfim, para estabilizar o juro real, né? Então, enfim, isso está em aberto aí para a gente ver o que vai acontecer, né? Mas se o câmbio ficar nessa casa dos 5,5, aí não vejo grandes dramas do ponto de vista de choque de juros. Agora, se o câmbio for para R$ 7, R$ 8, aí realmente o bicho vai pegar, porque daí o Banco Central vai mexer com o Selic, botando a 5, 6%, e aí é um cenário meio, entre aspas, catástrofe. Não acho que é o cenário principal. Eu acho que o cenário principal é um de que o governo ainda consegue administrar, vamos dizer assim, o câmbio juros, o fiscal nessa casa aí dos 5,5, 6, com Selic 3,5, 4, né? E por isso eu ainda gosto, né, dos títulos longos, das NTNFs. Eventualmente, se a Selic sobe, o juro longo pode se manter ou até mesmo cair. Então eu continuo gostando de comprar NTNF 2031 e as mais longas. Agora as LTNs começaram a ficar interessantes também, né? Porque toda a estrutura a termo de juros subiu, conforme eu falo na aula de estrutura a termo da taxa de juros. Né? Então, mais ou menos esse é o quadro. Não quero me alongar demais. A ideia aqui é dar uma atualizada no cenário de taxa de câmbio do Brasil na última década. Né? Eu acho que isso aqui dá um visual legal para a gente das coisas. Obrigado.